Quando a gente ensina prospecção, tem uma coisa muito importante que são elementos fundamentais para dar certo, que eu chamo de punch. O punch é a somatória da sua mensagem, que tem gatilhos de autoridade, que tem gatilhos de antecipação, que tem gatilhos de curiosidade, e ela é seccionada, e tem também a sua autoridade do seu perfil. Ou seja, a soma da tua mensagem com o seu perfil que vai fazer que aquele punch tenha uma nota de corte que funcione. E quando você vai dar um punch num queixo nível 7, o teu cliente vê nível 7, nível 8, um punch nível 6 não vira. É muito dolorido você fazer uma prospecção com uma mensagem falha e um perfil falho. E a maioria das vezes o erro tá no perfil. E aí eu entro na call de vendas e começo a bater um papo com ele. E aí, nos primeiros momentos de conversa, eu vi que era um lead qualificado. E aí é engraçado que na apresentação, se observar, eu olhando pro lado assim, porque eu tava desesperado abrindo a apresentação comercial. A minha janela de percepção não foi a melhor, e por isso eu não dei importância pra pessoa. E olha que era eu vendendo e nem eu comprando. Imagina se fosse eu comprando, entendeu? Então a janela de percepção é muito importante. As pessoas estão julgando você o tempo todo, né? A gente tem pessoas que já fizeram 20% de agendamento por mensagem enviada, que é muito alto, 10%. Clientes nossos que fazem 500 mil por mês, só com prospecção. Teve cliente nosso que fez 1,5 milhão por mês, só com prospecção, vendendo para médicos, vendendo para profissionais. Opa, desculpa estar atrapalhando aí o seu podcast, mas eu prometo que é rapidinho. Empresário, escuta só o que eu tenho para dizer. Eu consigo facilmente ajudar você a escalar a sua operação comercial apenas mexendo parafusos na sua operação comercial. Eu tô falando de entrar aí e mexer o parafuso certo na direção certa e já aumentar o seu faturamento. E na verdade não é nem sobre você aumentar o seu faturamento, é sobre você pegar o dinheiro que você tá deixando na mesa todos os dias por não ter uma estrutura comercial 100% azeitada. Talvez você esteja até pensando, mas a minha tá boa, que bom que tá bom, mas eu tenho certeza que se eu mexer parafuso, eu posso botar múltiplos dígitos a mais no seu bolso, assim como a gente fez com diversos clientes aqui na Full Sales. Quer saber como? Clica no link abaixo e agende agora o seu diagnóstico 360 gratuito com um de nossos executivos comerciais e ele vai entrar com você e vai te mostrar onde você vai mexer o parafuso, onde você vai ajustar a sua operação para que você possa ter múltiplos dígitos no seu bolso. Então clica aí e agende já o seu diagnóstico gratuito. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast comercial Faixa Preta. No tema de hoje a gente vai abordar prospecção fria, scripts que convertem sem parecer robotizado. E já dá seu like, já comenta depois o que você acha desse podcast ou sugestões que você tem para ele, porque aqui no Comercial Faixa Preta, toda semana, a gente traz conteúdo de campo de batalha para agregar mais na sua empresa, nas suas vendas e no seu comercial. E aqui ao meu lado está meu sócio e co-host nesse podcast, Yuri Barbosa. Yuri, o que o pessoal pode esperar desse tema incrível? O que a galera pode esperar desse podcast é pegar insights para que possa implementar uma prospecção outbound. Legal, maravilha. Mas antes da gente começar, efetivamente, quero quebrar uma crença na cabeça da galera. Ok. Tá? Qual é a maior crença, né, Vini? E eu quero que você fale sobre isso porque você tem lugar de fala nesse assunto. Porque não só na Full Sales a gente implementou isso, mas tu implementou isso muito na tua outra empresa também. Cara, esse negócio de prospecção outbound não funciona. Não é cansativo, não funciona, não dá resultado. Essa é a crença. E aí? Isso é verdade. 99% das vezes não funciona. Se 1% das vezes funcionar, já é muito lucrativo. Isso é louco, porque você fala com 100 pessoas, se você tiver de prospecção fria, uma venda ao final de falar com 100 pessoas, para mim, é hiper lucrativo. 1% de conversão na prospecção de fria, de contato à venda, é muita coisa. Para mim, 0,5 já tá bom, já tô satisfeito. Quando eu vejo 1% aqui, o sistema tá muito forte. Ou seja, quando 1% converte, 99% das vezes não funciona. Porque é uma lei de grandes números. Só que quando você consegue entender isso que vira uma matemática, você consegue criar um sistema, existem, Yuri, momentos que dá para cada hunter. Hunter é o quê? A pessoa que prospecta. Pode ser chamado de BDR, tem gente que chama de SDR, que eu não acho o termo correto, mas se você tem um SDR bem azeitado, ele pode começar 100 conversas novas por dia. Pode ser 50, dependendo do teu mercado. Se for um mercado mais específico, você vai numa volumetria menor. Se for um mercado mais amplo, você vai numa volumetria maior. Mas se um hunter faz 100 abordagens por dia, se ele tiver 1% de conversão,
em vendas, ele tem uma venda por dia. E ele prospecta para um closer. Isso é muito importante, porque o trabalho de hunter, ele é muito difícil. E tem gente que fala, olha, toma aí comercial, a lista, o cliente ideal se vira, vai bater na porta, vai prospectar, vai vender, e quer que o vendedor faça o trabalho inteiro. Isso seria muito bom para a gente, empresário, que, olha, contrata 10 pessoas e te vira. Mas tende a não funcionar. Porque a prospecção é difícil. E é um jogo também mental. Mandar 100 mensagens por dia é algo de extrema disciplina. Por exemplo, 50, vamos colocar 50. Né? E aí você teria uma venda a cada 2 dias se você tivesse 1% de conversão. Mas é um desafio. Aí você ainda ter que ter a habilidade de fazer fechamento de vendas, que é outra habilidade que você tem que treinar muito, você tem que estudar muito produto. É difícil criar um ser humano que rampe aí. Então, cara, em geral não funciona e às vezes dá zero resultado, por quê? Quando a gente ensina prospecção, tem uma coisa muito importante que são elementos fundamentais para dar certo, que eu chamo de punch. O punch é a somatória da sua mensagem, que tem gatilhos de autoridade, que tem gatilhos de antecipação, que tem gatilhos de curiosidade, e ela é seccionada, e tem também a sua autoridade do seu perfil. Ou seja, a pessoa recebe a sua mensagem, ela imediatamente, isso eu digo 99% das pessoas, vão verificar o seu perfil para ver se você é relevante. Ou seja, a soma da tua mensagem com o seu perfil que vai fazer que aquele punch tenha uma nota de corte que funcione. Porque, por exemplo, de 0 a 5 a minha mensagem é 4. E de 0 a 5 o meu perfil é nível 2. Ou seja, o meu punch total é nível 6. Só que o queixo, o que eu falo queixo? Queixo no box, né? Você tem um queixo duro, você dificilmente cai. E quando você vai dar um punch num queixo nível 7, o teu cliente vê nível 7, nível 8, um punch nível 6 não vira. É muito dolorido você fazer uma prospecção com uma mensagem falha e um perfil falho. E a maioria das vezes o erro está no perfil. Ele simplesmente não funciona. Você pode tentar para 1000 pessoas e vai ser ínfimo ou muito pouco relevante estatisticamente. Então, mesmo para dar certo com 1%, você tem que ter uma mensagem muito bem trabalhada e um perfil relevante. Eu lembro que a gente teve um resultado por mês de prospecção para um produto de 35 a 110 mil reais, que é uma fração imobiliária de férias, que a gente chegou a bater 1 milhão por mês com prospecção fria. Mas a gente tinha umas 6 a 7 pessoas fazendo hunting. E a gente, em geral, né, para esse produto, selecionava mais mulheres. Mulheres de 20 a 25 anos era o nosso perfil ideal de hunter. E aí tinha uma hunter lá que tinha um perfil bem trabalhado, ela fazia stories, ela mostrava que ela lia livros, ela mostrava uma vida da rotina dela, na academia, a vida dela viajando e não sei o quê, né, viagens simples e tal. E tinha uma outra que tinha, por exemplo, olha que curioso, ela tinha um perfil trabalhado, né, mas ela colocava o arroba do namorado. Só que o namorado era um cara que parecia, assim, as pessoas podem julgar, mas parecia humilhante. Ou seja, você via as duas usando a mesma copy, e uma tendo 6, 7, 8, 10% de agendamento para as pessoas que falam, e outra tendo praticamente 0. E aí foi orientado para ela, olha, tira o arroba desse seu namorado. E ela começou a dar resultado. Do nada. Por quê? As pessoas olham, né? A pessoa tá me abordando, né? A pessoa tá fazendo uma abordagem para mim. Quem é ela? Porque é um perigo você falar com todo mundo. Primeiro perigo de risco, depois perigo de perder teu tempo. Então, se a pessoa é relevante, a probabilidade de você respondê-la é muito maior. Depois, inclusive, uma das hunters que a gente tinha que super, cara, gerava resultado, ela aprendeu também a prospecção, que ela montou uma empresa do zero para a área médica, que o médico é difícil dar atenção, e captou, milhares, dezenas e dezenas de clientes. E ela montou uma agência na área médica e prosperou em 3 meses. Acho que chegou a mais de 100 mil de receita mensal só com esse sistema de prospecção. Mas ela já tinha aprendido a mandar mensagem e ajustar o perfil. Né? Já tinha dominado esses elementos. Então, a prospecção ela é muito gostosa quando você acerta, você te bate 5 no script e 5
no perfil. Que aí você tem um punch 10. É bizarro. Você fala com as pessoas e a conversão de conversa é muito alta. É a lei dos grandes números, né? É claro que a taxa de conversão do agendamento de prospecção vai ser menor, né? Sim. Mas, vamos supor que você bota um profissional para fazer isso, né? Botou um profissional. Esse um profissional trouxe uma venda no mês, ele se pagou. Aí ele se pagou. Ou seja, o grande lance aqui é que você vai ter que fazer muitos contatos para ser respondido por poucos. E esses poucos responderem, alguns poucos dos poucos vão para call. E alguns poucos dos poucos darão no show. E alguns poucos dos poucos fecharão vendas. Entendeu? Então, é o lance, cara. Dá trabalho? Dá. Mas dá resultado. Sim. Principalmente para quem vende ticket alto. Para quem vende baixo ticket, muito baixo, não sei se rolaria. Mas uma pessoa que vende um produto mais de alto valor, agregado ao ticket, cara, super vale. Porque, simples. Lei dos grandes números. Fala com muitos e vende para poucos. Porque, inclusive, quando a gente começou a Full Sales, né, Vini? A gente começou a Full Sales assim. Prospecção fria. E, cara, no primeiro mês foi 673 mil reais de faturamento. Saindo do zero, com prospecção. Exatamente. Então, esse é o lance. Ah, mas não funciona. Não. Ah, mas como é que eu faço para aumentar minhas chances? Aí entra a questão de humanização do script. Né? Então, vou dar um exemplo. Esse dia até postei no meu Instagram e, cara, muita gente comentou o post. Eu postei nos stories. Tem a galera aí que é editor de vídeo que faz o mesmo script para todo mundo. E eu perguntei até quem tá ensinando isso, velho. Mas a grande questão aqui é o pessoal manda lá. Oi, achei bem dinâmico os seus vídeos. É você quem edita? Cara, é o mesmo texto, velho. Eu recebo esse mesmo texto todos os dias. Eu vou explicar onde está errado depois. Cara, explica onde está errado e como você abordaria se você fosse editor de vídeo, por exemplo. Tá. Qual o passo a passo que você seguiria para fazer uma abordagem eficaz com maior probabilidade de respostas e o mais humano possível? Tá, legal. Antes de falar de mensagem de texto, tem uma prospecção que eu acho que não funciona mais, cara, que é a ligação fria. Tá, existe alguém que é faixa preta e consegue virar isso? Consegue. Mas essa pessoa, depois de você transformar nisso num sistema que você vai contratar pessoas para rampar e pegar o telefone e ligar, eu não acredito mais e tô aí para se provar o contrário. E eu acho que hoje em dia você tem que começar com texto, né? Porque o texto gera escala, o texto gera sistematização. Boa. Então, ligação você pode fazer só uma no momento. Mensagem, do jeito que a gente formata, você dá para mandar 70 mensagens em 1 hora. Você seleciona os perfis e você fala com pessoas em um espaço de tempo muito curto. Diferente de ligação, que você tem fator humano, de tomar um xingamento. E para o dono de uma empresa, tranquilo. Eu não acho eficiente. Ele consegue virar, mas eu não acho eficiente de ficar ligando. Agora, para uma pessoa que você contrata, hoje em dia, ela, cara, fazer ela ficar tomando não, ela dura pouco. A durabilidade dela na empresa é baixa. E aí, o que a gente sugere? A gente sugere, para conseguir escala de contratação e retenção de pessoas, que já é desafiador a mensagem de texto. Por alguns motivos. Por esse, de reter pessoas, e 2, porque a gente consegue uma sistematização de conversar com muito mais pessoas do que uma ligação e a gente consegue dominar mais a mensagem. Porque até uma pessoa ficar boa no telefone é muito difícil, porque ela recebe objeção o tempo todo. Ou seja, para você entrar na prospecção fria de telefone, você já tem que entrar como faixa marrom ou faixa preta. Só que como é que você vira faixa preta se você começa a faixa branca? E aí a gente vai para o texto, que é onde a gente consegue escalar. E aí, como é que você começa qualquer mensagem de prospecção? Você faz um opener. O opener serve justamente para você começar uma conversa. Só que nesse opener, você tem que... Nesse bloco 1, que a gente chama, que é o opener, mais razão do contato,
mais razão da seleção, mais 4, permissão para prosseguir, que você manda junto, você tem que ter uma personalização a jato. O que é a personalização? É você pegar e falar algo que o cliente entenda que é para ele, não que você copiou e colou. Tipo, se eu entrar no seu Instagram, eu falo, cara, muito legal esses vídeos de call, e além de call você ensina muito, tem um dinamismo interessante. E aí, agora um outro erro, né? E voltando, por que personalização a jato? Porque você tem que fazer rápido. Porque na prospecção sistêmica, o resultado é tempo por dinheiro na ponta. Se eu fico um ano pensando o que eu vou falar pro Yuri, eu não consigo abordar muita gente. Ou seja, eu olho pro perfil e consigo ser super personalizado de cara. Posso entrar no médico hoje e pegar alguma coisa para elogiar dele, que ele vai falar, cara, isso aí não é spam, isso aí é a pessoa que realmente... Geralmente tá na bio muitas vezes, né? Na bio nos primeiros vídeos, na bio no fixado. Exatamente, pô, parabéns que você palestrou em Harvard, pô, deve ser para poucos profissionais, por exemplo, se a pessoa palestrou em Harvard. Pô, que legal a sua clínica, eu achei um visual clean, e são poucos médicos que eu vejo que tem uma clínica que fazem ainda um investimento como você fez, ou seja, uma apreciação sincera com personalização, tá? E aí depois eu acho que ele erra porque ele pergunta, você mesmo que edita seus vídeos? Então ele erra no público, porque uma pessoa, um empresário como você, provavelmente não edita os vídeos. Ele tem que saber, ele tem que conhecer o público. Então ele poderia falar dessa de dinamismo e aí permissão para falar poderia ser algo assim. Cara, você tá aberto a eu te mostrar alguns pontos que eu consigo melhorar no seu hook rate? Sem compromisso, por exemplo, sem compromisso. Se tiver aberto, fala. Você está aberto a eu te passar alguns detalhes que podem te gerar uma retenção maior do que já tem? Outra coisa que o pessoal erra muito, criticar a pessoa de cara. Cara, ninguém gosta de crítica. Cara, eu reparei, o seu conteúdo é legal, mas eu reparei que você tá fazendo isso aqui errado. E cara, isso não é bom. Você fala, olha, já tá dando certo, você me permite passar uns detalhes que vão ficar ainda melhor? E aí sim, você pede uma permissão para falar. E eu fui curto na mensagem. Outro erro muito, muito alto, Yuri, muito grande que o pessoal comete, é uma mensagem de prospecção muito longa. Verdade. A mensagem de prospecção muito longa não gera, a curiosidade, porque eu estou falando dos detalhes, eu não falo logo os detalhes quais são que você tem que melhorar. Eu gero uma curiosidade para você. Que você pensa, caramba, isso aqui é uma prospecção fria, o cara quer me vender. Mas, pô, eu tô curioso para saber aqui o que o cara tem, o cara foi educado e o cara me elogiou. Eu não dou chance para ninguém, que nem aquela prospecção de uma hunter nossa, de uma advogada, né, que veio com... a advogada que tinha 15 anos de história, tinha 12 mil contratos, e o nosso hunter abordou ela. E ela falou, cara, eu nunca respondo a nenhum. Só que a abordagem foi tão boa que eu resolvi responder. E esse é o feeling que você tem que saber. A pessoa já recebe, né, algumas mensagens, né, algumas, né. Eu não recebo tanto, assim, é esporádico. Isso é um bom... indício que tem um oceano azul aí. Mas eu tendo a não responder porque eu perco tempo, teu cliente dela também. Só que se ela for, direta e assertiva, a pessoa responde. É isso que você quer. Você quer uma taxa de resposta nessa primeira mensagem. O ideal, cara, a gente já teve 70%. 70% é lindo, ou seja, falo com 100 pessoas e 70 respondem. E aí quer dizer que o meu perfil e minha mensagem tá certa. Depois 50 é bom, 30 já é bom. Abaixo de 30 você tem problema ou no perfil ou na mensagem. Então você tem que fazer a personalização a jato e enviar algo que gere curiosidade e permissão para falar. Novamente falei. Greeting, que é tipo saudação, razão do contato, razão da seleção e permissão para falar. Então por que eu estou te abordando? E por qual motivo... por qual motivo eu te selecionei e por qual motivo eu estou te abordando. E aí você vai pedir permissão para falar e depois você vai ter um pitch dividido em 2, né? Que aí você quebra... lembra que você não pode mandar muito texto. Então você quebra seu pitch em 2. E aí você pede para a pessoa te dar mais autorização para prosseguir. E aí você depois propõe um agendamento. E dessa forma fica completamente humanizada, né, cara? Porque... a pessoa, quando ela abre o teu perfil, ela vê os pontos que não é um robô. Ela olha e fala assim, falou meu nome,
disse uma coisa no meu perfil, colocou o dia da semana, muitas vezes, né? Terminando ali uma ótima quinta pra você, uma ótima sexta pra você. Cara, isso aqui não é robô. Porque a grande maioria das vezes a galera não responde porque pensa que é robô, né? Tipo, não tem uma personalização. Fala assim, meu, robô, não vou nem responder. A pessoa vai lá e exclui a mensagem. Agora, quando ela abre e vê uma personalização, mas a pessoa está cansada de receber prospecção. Ela está cansada de fato de receber prospecção. E Eu ela não recebo gosta, muito, não. porém, eu recebo direto. É. Ela não gosta, porém, ninguém fez diferente. Essa que é a parada. Ninguém fez diferente. Entende? Vou dar um exemplo, foi engraçado. Eu acabei de fechar um advogado agora e eu falei para ele como que ele ia apresentar uma proposta. Porque como que a maioria dos advogados apresenta a proposta? Como? Eles fazem uma reunião com o cliente, fazem uma apresentação e envia com preço. Sabe o que o cliente faz? Ele faz, trava o dedo no preço e aí ele julga se tá caro ou tá barato. Eu falei, meu caro, ela deve ter pesquisado vários advogados. Todos eles mandaram proposta. Tu vai ser o único que vai chamar prós e contra, bater no concorrente, sem falar o nome do concorrente. Qual vai ser as fases do processo? Esmiuçar com ela o que você vai fazer em cada processo. Por que se ela fizer do jeito que ela estava fechando uma pessoa que ia fazer errado, que eles iam ter um retrabalho depois? Por que a pessoa vai fazer o jeito errado, ela vai gastar mais dinheiro depois? As pesquisas que você tem, alegando, comprovando o que você está falando. Cara, ele falou, cheguei na hora da apresentação, eu fiz a apresentação com a mulher, ela ficou assustada por causa do preço, mas falou pra mim, cara, foi o que mais fez sentido. Por quê? Personalizou a parada. Fez diferente do que todo mundo faz. Então, quando a pessoa ela abre lá e vê uma abordagem diferente, ela fala assim, pô, legal. Pô, diferente. Foi o caso dessa advogada. E quando ela entrou em call comigo, foi eu que fechei ela falou assim, cara, eu não respondo ninguém. Mas você eu respondi. E ela me falou uma outra parada também. O quê? Ela me falou assim, e tu me seguia? Eu falei, por quê? Ela, todo mundo que me aborda nem me segue. É. A pessoa nunca não me segue e quer me abordar falando que gosta do meu conteúdo. Porra, nem me segue, pô. Se gostasse do meu conteúdo, ela ia me seguir. Nossa, ou seja, isso, uma paradinha boba também, né? Tipo assim, cara, você quer abordar a pessoa? Segue a pessoa. Segue a pessoa. E eu acho que às vezes nem é o ideal você seguir e sair abordando, né? Cria ali um passo a passo, segue. Hoje, você aborda quem você seguiu ontem e fica fazendo assim pra também não seguir, abordei. Exatamente. Seguir, abordei. Então, montar uma estratégia. Faz um pré-mensagem, cara, que é 2 dias antes você segue, curte, comenta a postagem e comenta algo genuíno, né? Aquele a jato, pá, né? Tipo, você aprende a elogiar a jato, né? Eu posso entrar aqui, olhar para uma pessoa e já fazer um elogio para ela direto. Posso olhar pro Yuri e falar que eu sou lindo, né? Elogiar a barra. Pô, tua barra tá bem cortada. E eu acho que eu achei bem cortada, né? Sou lindo. Ajuda pra quando a pessoa não é tão bonita ter uma barba bonita. Então eu posso chegar e elogiar, né? O Lucas, que é nosso editor aí, o cara tem uma tatuagem bonita. Posso elogiá-lo, porque eu acho legal a tatuagem dele. Então você pode comentar algo que consegue em tempo rápido você ser genuíno e você ser interessado. E aí o que a pessoa vai olhar no teu perfil? Ou seja, você tem que ser interessado e interessante. Total. Se for interessado e interessante, já mata. Esse Hunter, ele abordava o seu perfil. Você já tinha um lifestyle legal, pô, já tô indo para as Maldivas, já tenho um relacionamento com a minha esposa, já tenho uma vida aqui, compartilho minha vida, ou seja, a probabilidade da pessoa responder é maior. Tá? Até um próprio Hunter, que vai prospectar o perfil dele, incentivava, olha, em momento do dia, não precisa aparecer teu rosto, mas mostra o livro que você tá lendo, mostra você indo na academia, se aparecer você melhor, se aparecer você no Rios conversando com o cliente melhor, você no treinamento, você compartilhando coisa boa, melhor. Não precisa, mas melhor, que a pessoa te vê. Fala, cara, acho que eu vou dar uma chance pra ela, vai ver que ela realmente pode me ajudar. Gostei da abordagem, vou dar um voto de confiança. Ou vou responder a primeira mensagem. E aí a próxima mensagem, cara, interessante. Cara, tô ocupado, mas bacana. Pô, tô ocupado aqui, mas a pessoa me deu 2 horários, vou ignorar ela. Mas ela continuou. Me mandou horário, cara, quer saber? Acho que vai dar às 17 horas.
Ou seja, a mente do teu cliente, ele está sempre se defendendo. E aí você tem que saber onde você entra, você permeia essa defesa. E mesmo assim, funciona. Se funcionar 1% das vezes, está ótimo, tá bom. Claro, você pode reaquecer essa pessoa, né? A gente tem cases, né, no nosso sistema nosso programa comercial de aceleração comercial, que a gente orienta também, a gente tem treinamentos, scripts de prospecção. A gente tem pessoas que já fizeram 20% de agendamento por mensagem enviada, que é muito alto, 10%. Tem clientes nossos que fazem 500 mil por mês, só com prospecção. Teve cliente nosso que fez 1,5 milhão por mês, só com prospecção, vendendo para médicos, vendendo para profissionais. Então, eles dominam assim que você domina um sistema de prospecção, ele é difícil. Isso eu sempre falo para a pessoa entender. Cara, montar um sistema de prospecção é difícil. Escalar em prospecção é difícil, mas tem várias vantagens. Que é o controle de venda, não é precisar de CAC, você não precisa de custo de aquisição. O que é CAC? É investir em marketing para o teu cliente. Você paga normalmente em comissionamento para o teu hunter quando ele consegue a venda, ou seja, você só paga no resultado. Claro que a gente dá um fixo hoje, tá? Hoje o cenário das pessoas pede-se um fixo. Antigamente as pessoas aceitavam trabalhar por comissão, né? E aí, no caso, a comissão era mais alta? Era mais alta. Hoje você reduz a comissão e dá um fixo. Que aí você entra no risco com a pessoa, porque a pessoa vai pensar, pô, mas se não der certo, eu fiquei 3 meses lá, não ganhei nem R$1 e eu fiquei com um boleto atrasado. Antigamente a galera ia mais ousada. Hoje em dia o pessoal tá mais conservador com isso, porque realmente, você contrata um hunter e você vai pagar só no resultado, você fala, cara, o risco 100% é teu, e quando ganhar, a gente ganha. E eu não arrisco nada. Se vira aí, né? Claro que você tem um tempo de treinamento. E, muitas empresas, inclusive a WiseUp, né? Que é uma empresa interessante do Flávio Augusto, o salário fixo era 0, era 100% comissionado. E o negócio lá funcionava bem, né? Hoje em dia é outra época, talvez se fosse um outro momento. Mas eu lembro no livro dele, né, Ponto de Flexão, que estava escrito lá no jornal, contratamos pessoas 100% comissão sem salário. E quando ele chega lá, tá tipo uma fila rodando com a quarteirão de pessoas querendo trabalhar só por comissão, sem salário. E hoje em dia, cara, é muito difícil a gente contratar pessoas 100% comissionadas. Até você pode contratar, mas a pessoa sai rápido, né? Não se dedica. A gente prefere o quê? Cara, eu vou selecionar bem, eu vou te dar um salário, você vai ser obrigado a seguir um processo, ou seja, se eu te dou um salário fixo, eu consigo te obrigar no processo. Ainda mais se for CLT, né? Você vai abordar tantas pessoas, você tem que me entregar o processo. Tantas abordagens, tantos follow-ups. E, claro, né, se eu selecionei bem e acompanhei bem, tende a ter o resultado. Eu pago menos comissão, mas dou mais estabilidade para essa pessoa. Porque eu já tive muitas vezes, o Yuri, cara, o hunter aloprando de ganhar dinheiro, ganhava 15 mil, 20 mil, e outros que não conseguiam ganhar bem. Ou outros, inclusive, cara, que ganhavam 8 mil no mês. Mas era tão incerto o ganho que a pessoa preferia um salário de 2.500. Isso é louco, né? Tem pessoas que falam 8 mil por mês para ser estável, eu prefiro o 2.500 fixo para trabalhar igual. Só que ela prefere a segurança do recebimento certo. Vamos, polêmica? Vamos lá. Polêmica. Eu vou dar minha opinião e quero a tua opinião. Hunter mulher ou Hunter homem? Ai, cara. Vou dar minha opinião. Vai. Pra mim, Hunter mulher vai sempre converter mais agendamento do que Hunter homem. Pelo simples motivo de, principalmente uma mulher de boa aparência. Pelo simples motivo de, homem responde mulher bonita e mulher responde mulher bonita. Ponto. Homem, Hunter homem, a gente tem uma barreira muitas vezes de o cara ser bom de aparência, cara bonito igual a mim. E quando ele abordar, às vezes, uma mulher, essa mulher não responder porque um homem tá abordando ela, isso pode dar um problema em casa com o marido.
né? Então, na grande maioria, eu acredito que uma hunter do sexo feminino vai agendar mais do que um homem. Isso não é regra, né? Eu não considero que é regra. Mas quando a gente joga o jogo de ser um empresário, do empreendedorismo, é jogo de probabilidade. Qual é a probabilidade maior de ter agendamento? Se for uma mulher de boa aparência. Ponto final. Então eu diria que a mulher bonita vai converter mais do que o homem, mesmo Ó, que ele seja bonito. interessante. Sim, mulher bonita e elegante. Uhum. Elegante, tá? Elegante tem um diferencial acima do bonita. Recebe mais resposta. Sabe por quê? Psicologicamente falando, Por a quê? mulher elegante ela passa mais poder pra Ah, pessoa que legal. tá do outro lado. Legal. Caramba, que mulher poderosa. Tipo assim, caraca. E poder exala. Tipo assim, vou dar um exemplo. O homem gosta de mulher de salto alto. Por quê? Porque a mulher com salto alto, ela fica numa postura ereta. Ela se sente autoconfiante quando ela tá em cima de um salto. Isso é química neural. Né? Cientista Jamie Cuddy provou através de pesquisas que a sua postura altera o seu estado emocional. Então, quando a mulher tá ereta, em cima de um salto, ela tá com uma postura forte. Isso traz o quê? Poder. E aí a gente sente o poder daquela mulher, porque eu olho pra ela e falo assim, cara, que mulher poderosa, autoconfiante. Né? E eu tô falando homens, não meninos, né? Porque tem meninos aí que tem medo de uma mulher Uhum. que tem postura, né? Homem que é homem não tem medo, né? Ele, pelo contrário, ele quer uma mulher com postura do lado dele. Então, cara, é por isso. Então, quando o cara entra no perfil da mulher e ela tá elegante, passando esse poder, isso atrai. E hoje tem até IA, né, cara? No sentido de que eu posso pegar a foto de alguém e deixar a pessoa num lugar com elegância, tá? Porque eu lembro o Gabriel Rian, por exemplo, que é meu SDR, né? Ele é SDR de atender lead, mas o que a gente fez que ele recebeu muito mais mensagem? Lá atrás, né, quando ele era SDR, eu coloquei ele no saguão lá do meu apartamento, que era um saguão super luxuoso, né? Na época que eu morava no apartamento. E aí eu vesti ele com um terno meu, que o cara não tinha, né? Coloquei uma camisa social nele, coloquei um MacBook, ou seja, um cenário bom dele trabalhando assim, com Mac, com iPhone. Isso mudou drasticamente, porque ele passava autoridade. Janela de percepção, né? Com você. Isso aí, a gente ensina muito isso. Cara, posso ser elegante, não preciso ser, mas na janela de percepção, ou seja, que a pessoa vê o que ela vê, às vezes é uma foto do WhatsApp ou Instagram. Eu consigo manipular essa janela de percepção para que a percepção da pessoa ela seja influenciada. Cara, isso é muito verdade. Olha que curioso. Isso comprova muito, né? A primeira venda do programa de aceleração da Sales, tá até a gravação tá até na plataforma que eu fiz essa venda. E quando a pessoa me mandou mensagem 10 horas da manhã, assim. Pô, Yuri, queria saber sobre o seu serviço, fulano me indicou e tal, né? Eu entrei, abri a foto, a primeira coisa que eu faço entrei na conversa e abri a foto do coisa, pra ver quem era, se eu conhecia e também pra ver a pessoa. Quando entrou lá, eu olhei e falei assim, isso aqui não vai ter dinheiro pra comprar não. Aí eu fui e falei assim, cara, não vou fazer a call não. Mas eu falei assim, vou fazer. Aí eu virei pra ele e falei assim, meu caro, hoje eu só consigo às 15 horas. Tipo assim, sabe quanto passa o horário pra pessoa falar que, não, essa hora não dá pra mim? Eu só dei uma opção, se ele me pede outra, eu ia falar que não Sim. dava. Porque eu não tava querendo fazer a call. Porque eu julguei ele através da foto do WhatsApp. E aí eu entro na call de vendas e começo a bater um papo com ele. E aí, nos primeiros momentos de conversa, eu vi que era um lead qualificado. E aí é engraçado que na apresentação, se você se observar, né, quem é aluno consegue ver, eu olhando pro lado assim, porque eu tava desesperado abrindo a apresentação comercial. Mas o que aconteceu? A minha janela de percepção não foi a melhor, e por isso eu não dei importância pra pessoa. E olha que era eu vendendo e nem eu comprando. Imagina se fosse eu comprando. Sim. Eu nunca ia parar na call. É. Entendeu? Então a janela de percepção é muito importante. As pessoas estão julgando você o tempo todo, né? Exatamente, exatamente. Ontem eu fui conversar com um cliente aí pro nosso ecossistema, né? Que é uma conta maior, né? Aí a gente vai lá e conversa a gente mesmo.
E aí eu posicionei, né, para fazer call, eu posiciono, né, o meu laptop em relação à minha vista. Eu moro hoje numa cobertura que tem vista 360 para a praia, né? Fica na praia e aí eu tenho essa vista. Eu usei isso a meu favor. Quando o cara entrou, ele falou, cara, você tá onde? Que lugar legal que você tá. Pô, tô em casa. Ele, sério? Assim, já, a percepção já mudou completamente da call. Eu não preciso falar muita coisa, mas, pô, assim, eu moro aqui no posto tal da Barra, você já conhece, legal. Pô, tem uma vista legal e continuei. Porque aquela impressão já tava. Porque assim, e aí depois a gente tava discutindo contratos de 500 mil, por exemplo. Mas isso é importante, né, para a pessoa julgar o seu valor. E na prospecção é se ela vai te responder ou não. Então, o que eu mais vejo é erro no perfil. E teve tanta gente, cara, que a gente assessorou dessa maneira. Teve um cliente que foi case nosso, que é o Gui David, que ele no primeiro mês da empresa dele, bateu 133 mil com prospecção. Em 20 dias, 100 mil. Em 20 dias, 100 mil. E ele ficou desacreditado, porque eu fiz toda a orientação para ele, começa assim. E o que ele faz? Ele tem uma construtora e ele presta consultoria para construtoras. Ou seja, ele ajuda a reduzir o preço da obra, ele ajuda estratégias de venda, estratégias de gestão, que o cara tem 17 anos no mundo corporativo na Roça, na Cirela, na Carvalho Hoskin, por aí vai. E aí, cara, ele começou a mandar mensagem no sábado e começou a ter resposta, porque eu ajudei ele a colocar o perfil dele ok. Ele tinha foto palestrando, cara, coloca essa foto, coloca essa... mostra como é que você tá na sua construtora. Ou seja, ele fez um perfil que o dono de construtora respondia a ele, porque pensou, cara, esse cara é interessante, pô. Vou responder a ele, vai que ele vai me ajudar. Total. Ou seja, a gente pré-julga o tempo todo. A gente não quer gastar tempo à toa. Então a gente tem que ver uma pessoa interessada e interessante. Se eu for um Zé Ninguém me interessar para falar com um empresário que nem Yuri, ele pode me dar atenção. Mas se eu não for interessante, às vezes a atenção vai ser diferente. Ele já vai julgar de cara. Eu vou ter que fazer muito mais esforço para conseguir a agenda dele. Porque agora é diferente se eu chego lá num evento, converso com o Yuri, me mostro interessado, mas eu tô lá com um terno diferente, eu tô com, digamos, um Rolex, eu tô com um sapato. Um bom sapato, tô com, quando a gente sai para almoçar depois do evento, digamos que eu esteja numa X6, sei lá, da vida, pô, a postura do Yuri com relação a mim vai ser diferente, e a gente é ser humano, é assim que a gente funciona. Você sente que a sua operação comercial ainda não tá no ponto que você deseja? Você tem dinheiro na mesa para colher? Durante mais de 2 anos, a Full Sales System já ajudou mais de 350 empresas a faturar em 60% mais, com mais lucro, com processos simplificados. Para de tentar fazer as coisas na tentativa e erro e vai no caminho validado. Por isso, estou te convidando agora a você apertar no primeiro link da descrição e agendar uma consultoria estratégica com um gestor comercial qualificado. Nesse diagnóstico, ele vai te ajudar a entender gargalos da sua operação e dimensionar junto com você estratégias para você faturar mais com menos investimento. Para isso, aperta no primeiro link da descrição e se cadastre agora. Tu falou uma parada muito interessante, né? Cara, hoje o nosso tempo é muito valioso, né? Graças a Deus aí, a gente também, nós temos uma empresa multimilionária e o nosso tempo é muito valioso. Então eu não paro para dar atenção para qualquer pessoa, né? Tipo assim, eu recebo toda hora mensagem, né? Pelo fato de eu ser o mais midiático, vamos dizer assim, né? Que tá mais gravando conteúdo e tal. O Vini é mais bastidor, mas vai começar agora forte também na criação de conteúdo. O Matuta também. Eu fico recebendo mensagem quase o tempo todo dia, todo momento, de pessoas querendo fazer reunião comigo para me apresentar alguma coisa. Cara, eu não faço nenhuma. Mas é porque eu não quero, é porque eu não vi nada interessante. E nada que tá também no meu roadmap, né? No que eu quero, nada que tá linkando com a Full Sales. Porque hoje, se eu paro para escutar alguém, se o que ele tem para me falar conecta com a Full Sales, para trazer para dentro da empresa, para trazer para dentro do negócio. Então, quando eu entro lá e a pessoa não me atrai, a chance dela ser respondida é 0. Teve um cara com posicionamento bom que veio do teu perfil, um consultor de IA, que vendeu pra gente abordando. Uhum. Lembra desse? Lembro. Esse foi um dos poucos, mas ele tem agora, entregou bem, não. Uma merda. mas Verdade.
Mas ele tinha um bom posicionamento, ele tinha uma boa foto. boa foto, pô, fez toda a O diferença. posicionamento era bom mesmo. O posicionamento é bom. Pouco seguidor, mas nego acha que precisa de muito. E aí, conversou com o Yuri não responde ninguém, mas para essa pessoa que tinha um bom posicionamento, respondeu. Eu até respondo, quando a pessoa me aborda bonita, sabe quando a pessoa entra assim, que ela faz uma abordagem bonita, tu fala assim, velho, nem que seja pra elogiar esse cara, eu vou dar, mano, pra motivar ele, mano. É legal. Porque a gente faz isso, a gente trabalha com vendas, e a gente sabe o quão desafiante é a vida de um vendedor todos os dias, né? Ficar recebendo não, sendo ignorado, às vezes maltratado, né, e etc. Então, quando eu vejo alguém fazendo um trabalho diferente, eu respondo. Nem que seja, cara, não tem interesse, mas, putz, parabéns pela sua abordagem, cara. Continua assim. E aí, até uma motivação, né? O moleque um dia desse falou assim, cara, pô, muito importante pra me escutar de você. Os caras, eu falei, cara, continua assim, vai lá, tu vai conseguir e tal. Então, sempre eu respondo quando é diferente. Aí entra a parada, quando é diferente, quando segue um script, né? De acordo com a sequência que você já falou, depois fala de novo, cara, eu respondo, nem que seja pra elogiar, velho. E aí que tá. E ainda pega os scripts dependendo aí. A gente coleciona, né? Eu coleciono, a gente cara. tira print das abordagens, manda no grupo. Nossa, tem uma prospecção de WhatsApp, né? Que o cara me prospectou, eu fiz reunião com o cara. Eu acho que a gente vai comprar a prospecção ótima, o fechamento dos fechamentos sem processo, né? Ó, o produto é esse, quando você quiser, tô aí. Ele podia ter feito uma oferta fechada lá na hora, né? Ou que marcasse eu com os sócios. Eu vou fechar porque é interessante o produto, né? Acaba, mas podia ter antecipado isso. E eu vou fechar porque eu tô indo atrás, porque eu podia esquecer e não fechar. Mas, cara, a abordagem do WhatsApp dele me abordou pelo WhatsApp. Mensagem do WhatsApp. Eu tenho uma opinião contra isso, eu tenho preconceito quanto a isso. Quero escutar. Tá, ó como é que você tem que ser no WhatsApp. No WhatsApp, ele é já teoricamente invasivo. Isso, por isso é o meu preconceito. Eu odeio quando uma pessoa que eu nunca vi na vida me manda uma mensagem no WhatsApp me chamando pra alguma coisa. Nem dei confiança. Porque ela já tá chamando pra alguma coisa. Entendi. Eu odeio, velho. Ela já tá chamando pra alguma coisa. O truque do WhatsApp, ele é invasivo. Então, o permissão para prosseguir, ele tem que ser muito mais suave e tem que ser, cara, ó, tô te falando aqui porque eu já entrei em contato com as empresas, vi sua empresa e tal. Se você quiser, tô aqui pra gente abordar esse tema sem compromisso. Ou seja, eu mando uma mensagem, eu personalizo, eu falo do problema da empresa, eu gero uma autoridade de ramos que tem a foto do WhatsApp da pessoa era muito bem estruturada, né? Era uma foto profissional. E aí, cara, e aí ele entrou com uma abordagem boa, né? E eu falei, cara, me fala aí um pouco mais, né? Aí ele contou um pouco mais, foi muito bem feito o processo de prospecção, até porque eles são uma empresa de software de prospecção. E, cara, é muito boa. Só que qualquer outra, ou seja, a dificuldade do WhatsApp é maior. Por isso que você tem que fazer... engraçado que talvez nunca tenha feito meu curso de prospecção, que hoje está no programa de aceleração, mas ele usou o mesmo modelo. Também. Ah, que legal. Usou o mesmo modelo. Saudação, razão do contato, razão da seleção, ou seja, por que eu selecionei você, por que eu estou entrando em contato com você, permissão para falar. Muito bem feito. E com certeza tem resultado, porque eles geram reuniões frequentemente com essa prospecção. Cara, funciona para todo mundo? Não. Vai todo mundo ficar felizinho? Não. Mas você foi educado. Se a pessoa, cara, não acho legal você abordar o meu número, você fala, cara, tudo bem, desculpa incomodar. Segue pro próximo. Pode de 100 pessoas, 30 falarem isso, tá ótimo. Ah, mas as pessoas não gostam. Não gostam em quantos por cento? 30%? Beleza. Vai ter gente como eu que, não gosto, mas foi interessante, não foi invasivo, me justificou porque ele selecionou meu número, porque número hoje em dia, cara, existe um banco de dados, você consegue, até consegue o meu número aí por aquele negócio de CNPJ, né, que você é quadro societário, tudo isso consegue, e me abordou. Tem gente que não vai gostar, mas você foi educado. Você fala, tá, tudo bem, desculpa incomodar, tira da lista quem estiver interessado em ouvir. Você prossegue conversando e gera uma venda.
você está ajudando um potencial Olha que cliente. interessante. Eu já tenho essa percepção, né? Porque eu, durante muitos anos, fiquei no mercado de desenvolvimento humano, então trabalhei muita coisa. Mas olha que interessante. A maioria das pessoas, elas medem a régua do outro baseada na régua dela. Então, vou te dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de prospecção pelo WhatsApp. Mas não significa que todos não irão gostar. Só que às vezes a pessoa fala o quê? Eu não vou fazer porque eu não gosto. E aconteceu isso, né? Eu fui atender uma pessoa que ela faz que ela tem um produto e ela vende pelo WhatsApp. Falei, cara, se você implementar o telefone, já vai aumentar, só ligar, já vai aumentar muito a sua taxa de conversão. Ah, mas eu não quero isso não, porque as pessoas não gostam porque eu não gosto. Ou seja, a régua dela não tá em cima do que. A régua dela tá em cima de que ela não gosta. E aí, para prospecção, entra muito. Às vezes a pessoa ela não gosta de ser prospectada, ela não gosta de prospecção, seja pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelo WhatsApp, e ela fala: eu não vou fazer esse negócio, não, porque eu não gosto. Então as pessoas também não gostam. Não é porque você não gosta que as pessoas não gostam. É claro que teremos pessoas que não gostam, óbvio. Tem gente que não gosta de abordagem do Instagram, tem gente que não gosta do LinkedIn, tem gente que não gosta do WhatsApp. Tá tudo bem. Essa pessoa ela não é meu público-alvo. Mas em contrapartida tem pessoas que gostam. Por isso que a gente falou no começo do podcast na lei dos grandes números. Né? E você falou 99% das pessoas não vão responder, mas 1% vai. E é o que importa é 1%, porque quando você joga grandes números, nada supera. Né? Tem até uma frase que diz... Ninguém resiste. Acho que é o Denner da V4 que fala. Nenhum vendedor resiste a 100 ligações. Nenhum negócio consegue, nenhum fracasso resiste a 100 call de vendas. A 100 call de vendas. Exatamente. Exatamente. Então, não é porque você não gosta que o outro não vai gostar, né, velho? E não é gostar ou não. Por exemplo, eu tenho mensagem de prospecção que eu não gosto, cara. Pô, tudo bem, aqui não sei o que dá, não sei o que é inglês. Você, por acaso, quer aprender inglês? Como é que você tá no teu inglês hoje? Cara, totalmente massivo. Agora, se eu criar uma mensagem sucinta, explicando, pô, como é que eu selecionei teu contato e por qual motivo pode ser interessante eu falar contigo e deixar muito claro uma não invasividade, até deixar claro, cara, mas eu tô aqui no teu número, não sei se você quer, caso você queira prosseguir, você me comenta aqui, ou seja, eu deixo muito leve isso. E aí, se for bem feita, porque a maioria das pessoas, se fazer uma enquete, não vai querer. Agora, se for bem feita, consegue reduzir essa suposta invasividade, tá? Então, no WhatsApp você tem que ser ainda menos invasivo do que no Instagram, que é mais tranquilo, tá? Uhum. Então, é essa questão. E isso é importante, cara, porque tem muita gente que usa a própria régua para determinar uma coisa do negócio. E tá errado. Eu gosto de comprar pelo WhatsApp, gosto de comprar ligação. Ligação, se bem feita, ela é muito mais poderosa que o WhatsApp, porque a pessoa tá lá falando contigo na hora. Tu quebra a objeção, ela não tem como dar um ninja. O WhatsApp, se uma objeçãozinha incomodar ela vai sumir. Pô, com certeza. Acabou. Nunca mais você vê ela. Por exemplo, a Wiser, né, quando veio a pandemia, eles fecharam todas as escolas, montaram tudo online, os vendedores online, não era por WhatsApp não, era por ligação. Nenhuma venda era WhatsApp. Era só ligação, porque na ligação você conseguia conversar com a pessoa, fazer o spin e fazer um fechamento. No WhatsApp não dá para você, não tem esse controle, né, da venda. Claro, você pode começar a conversar pelo cliente no WhatsApp. O que a gente faz hoje? Tenta jogar para ligação. A gente busca jogar o SDR, ele busca ligar primeiro antes de uma call no Zoom, que é o principal para produtos de alto valor. Ele tenta antes fazer uma pré-qualificação na ligação, por vários motivos. Até antes, o Hunter, se ele puder fazer uma ligação depois de tiver a pessoa quente ou agendada, é muito melhor, porque gera uma conexão e gera uma credibilidade, principalmente se você usar bem a oratória, se você mostrar que já atende clientes como ele, se você mostrar pela sua escuta que você é uma empresa que ouve o que ele está falando. Então a pessoa vai mais compromissada para a call. Isso aumenta o comparecimento, a taxa de comparecimento, e aumenta também a taxa de conversão na ponta. Então, se a gente não quisesse jogar o jogo da ligação, a gente ia pagar muito caro
em conversões menores. Perfeito, cara. Cara, tô satisfeito. Satisfeitíssimo. Acho que a gente já trouxe pra galera aqui uma percepção de como que eles podem fazer para construir processo de prospecção outbound que não seja robotizado, né? E Vini, temos algum presente para quem chegou até aqui? Você que é empresário, você que deseja escalar a sua empresa, as suas vendas com um sistema comercial, a gente separa horários do nosso time para olhar o seu negócio e dar uma consultoria estratégica sobre dimensionamento e estruturação comercial. Ao final dessa apresentação, se a gente entender que alguma das soluções nossas de tecnologia, de contratação, de treinamento de time comercial ou estruturação do comercial fizer sentido para você, a gente vai ter a maior prazer de te apresentar para você decidir se faz sentido ou não para o seu negócio, tá? Então aperta agora no primeiro link da descrição, já agenda seu diagnóstico comercial, porque diagnóstico comercial 360 da Full Sales tem que fazer. Muito obrigado pela sua presença. Não esqueça de curtir, comentar, interagir. Compartilhe esse podcast com alguém que você conhece. Com certeza, eu sei que você tem alguém, algum empresário, algum parceiro que quer aprender mais sobre comercial, né? Então, aqui no podcast Comercial Faixa Preta tem vários outros episódios para você maratonar aí, para melhorar e elevar a faixa do seu comercial. Como fazer apresentação de vendas, como diminuir o ciclo da venda, social selling, como fazer uma estruturação comercial do seu negócio, como usar IA. Então tem vários temas aí interessantes para que você possa assistir, tá? Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você estar aqui. Lembrando que toda terça-feira tem podcast Comercial Faixa Preta, que é esse aqui, e toda quinta-feira tem podcast da Full Sales, onde a gente traz convidados relevantes para agregar na sua vida, seu negócio, seu business, sua saúde, por aí vai, tá? Então muito obrigado pela sua presença. Um abraço e te vejo no próximo podcast Comercial Faixa Preta. Valeu, tchau.